Olá e bem-vindos ao Internute, o outro lado da internet. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Bruno, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem com todos os que nos ouvem? Os nossos ouvintes, nossos seguidores, nossos amigos virtuais, nossos miguxos? Calma, vamos evitar palavras estrangeiras e estranhas aqui. Mas antes de mais nada, antes de a gente entrar em qualquer tema, agradecer como sempre quem nos ouve, quem nos prestigia, quem acompanha a gente aí. E claro, né, quem compartilha aí, que faz comentários principalmente, que é o que acaba nos motivando aí a discutir mais, né? Porque eu acho que o mais legal é o que vai além da discussão que a gente faz aqui, que são os comentários que a galera traz pra nós, que fazem discussão ir além, né? Que eu acho que isso que é o mais divertido, assim, desse projeto todo. Mas vamos lá, Bruno. O deadline é curto. Qual que é o tema de hoje? Deadline é curto, estamos correndo contra o schedule aqui, então bora terminar esse recording. Agora, Peter, come on. Miguxo não é uma palavra estrangeira, cara. Miguxo parte da minha adolescência aí, essa palavra maravilhosa. Mas eu acho que ela não tá no dicionário, realmente. Tu tens um bom ponto aí. You've got a point. Agora, o tema de hoje, obviamente, são essas novas palavras, né? E a pergunta que a gente tá se fazendo aqui hoje: o metaverso das buzzwords matou o português. E aí, claro, né, Peter? A gente sabe que o português morto não tá. Então, vamos dizer que essa pergunta é assim: matou slash. Está matando slash. Matará. Slash, no caso, é tradução literal de barra, né? Tô só fazendo aqui uma piada engraçadíssima com o tema do episódio de hoje. Muito bom, ótima essa piada. Porque realmente aqui a gente vai falar um pouco não só de palavras estrangeiras, mas também de palavras estranhas. E é estranhas no sentido de palavras que vêm de fora do dicionário e começam a se apropriar dele, começam a transformar ele, e aí nosso idioma não é mais o mesmo. E não sei se isso é bom, será que isso é ruim? Esse é o que a gente vai discutir hoje. Então, vamos começar? Vamos lá. Perfeito, Bruno. Então, eu vou começar essa nossa discussão de hoje. Primeiro, para a gente falar do lado de que palavras novas surgem, sim. E eu vou falar isso basicamente em 3 dimensões dessa conversa, que talvez são as mais interessantes para a nossa discussão. É óbvio que ela é muito mais ampla do que só isso. Mas o principal vai ser a gente falar sobre neologismo, que é justamente o processo de criação de novas palavras. E aí, além disso, a gente vai acabar falando de buzzwords, que está um pouco no título aí do nosso episódio, né? Que são essas palavras da tendência, palavras da moda, que a gente ouve principalmente no mundo dos negócios, né? E também as gírias, né? Que são certos regionalismos ou expressões que certos grupos utilizam e depois, com o tempo, podem virar palavras, né? Mas vamos lá. Primeiro falando de neologismos, né? Palavras novas surgem num idioma, numa língua qualquer, num vocabulário, através desse processo do neologismo, e pode ser de várias maneiras, assim, quando a gente quer descrever uma nova tecnologia, alguma coisa nova que surgiu no nosso cotidiano, ou através de gírias, né, expressões que a gente está usando que acabam sendo incorporadas. Mas aí a gente tem vários tipos de neologismos diferentes. São vários, mas eu vou aqui citar 4, que talvez são os principais. O primeiro é o neologismo semântico, que é essa ideia da gente pegar uma palavra que já existe e simplesmente dar um significado novo para ela. Que é, por exemplo, o computador. É uma palavra que hoje a gente tem como uma coisa muito óbvia, né? O que é um computador. Mas no passado ela significava uma coisa totalmente diferente, né? Um computador era uma pessoa que computava informações. Ela juntava livros e tabulava, enfim, e computava esses dados. Hoje, computador é um equipamento eletrônico ali com placas de silício e tudo mais. Isso é o que a gente entende como computador, né? Então é uma palavra que foi ressignificada. Então depois a gente tem o neologismo fonológico, que acontece basicamente por causa de um som, por meio de um som. E aí vem onomatopeias, né, para descrever às vezes um animal, um pássaro, enfim. Ou às vezes o sotaque, né, às vezes a gente tem um sotaque muito carregado que acaba gerando uma palavra nova, a gente se acostuma com essa nova forma de ver essa palavra, né. A gente tem também o neologismo morfológico, que é muito comum, que é a gente criar palavras novas através da adição de afixos, que podem ser prefixos ou sufixos. Então, sei lá, a gente pega a palavra estimado, que já existe, e a gente junta com super e a gente cria superestimado. Ou, sei lá, conceito e preconceito. A gente juntou uma palavra que já existia com uma outra coisa e criou um conceito novo. E aí a gente chega finalmente no neologismo léxico, que é talvez o principal para a nossa discussão aqui, que é a gente adquirir uma palavra nova para o nosso vocabulário, né? Criar uma palavra nova. E aí o léxico pode acontecer de 3 formas principais, que é a gente descrever novas tecnologias, gírias e o empréstimo de palavras de fora, né, de outros idiomas, que são os estrangeirismos. Para novas tecnologias, a gente tem muitos exemplos, né? E eles podem acontecer de formas muito diferentes, acho que isso que é interessante. Mesmo que a gente pegue a língua portuguesa, por exemplo. Aqui no Brasil a gente usa celular para se referir a um telefone móvel.
É um aparelho portátil de comunicação que se baseia aí em tecnologias que usam a área geográfica dividida em células. E por isso que se convencionou chamar de celular. Mas isso não é em todos os lugares, né? Portugal, por exemplo, usa telemóvel, porque eles utilizaram outra lógica de criação de palavras. Eles pegaram lá a palavra tele, de algo distante, né? Algo longe, como a televisão, e juntaram com o móvel, né? Então, um telefone móvel a gente juntou e virou uma palavra só. Então, assim, mesmo dentro de um mesmo idioma, regiões diferentes podem criar palavras diferentes para falar a mesma coisa, né? Então, isso é muito interessante dentro desse sentido. O do Brasil também tem um pouco o fato de que a gente adora cortar a palavra pela metade e deixar a outra metade pra trás, né? Porque era pra chamar de telefone celular, não de celular, porque celular é um adjetivo, na real, não tem como tu chamar um objeto por um adjetivo e só isso, tu precisa do substantivo lá também. Então é um telefone que é celular. Não, é celular. Ok, ficou, porque a gente corta as coisas pela metade. E isso é muito bom. O próprio telefone, né? A gente chama às vezes só de fone. E o fone é só uma parte dele, né? Ele é só a caixa de som que tá embutida ali, não é o telefone, né? Sim. Então isso é bem interessante mesmo. Ou a gente chama de tele também. A gente pode cortar qualquer lado também. O negócio é reduzir, entendeu? Não interessa o que você tá deixando pra trás. Isso é muito bom. E aí já encaixa até nesse segundo motivo, que é a questão das gírias, que são palavras ou expressões que são informais e que são usados por algum grupo social específico, assim. Geralmente a gente associa com jovens ou movimentos culturais de nicho, assim. Por isso que vem dessa ideia, assim, que a gíria vem das ruas, né? Mas elas são muito informais mesmo. E elas servem para descrever alguma situação nova, algum sentimento. Ela geralmente expressa coisas que talvez já tenham palavras no vocabulário, palavras formais, mas ela precisa de uma expressão mais criativa, uma coisa mais expressiva, mais sentimental, coisa assim, que aquele grupo entenda que seja dessa forma, né? Então ele acaba surgindo e ganhando força muito grande naquele nicho, né? Naquele grupo, e depois pode se expandir. E aí sim, né? Gírias muito populares acabam sendo usadas, às vezes, em contextos mais formais. Então começa a ser usado em livros, começa a ser citado por, sei lá, figuras públicas, políticos, em discursos, enfim. Até que em algum momento elas são incorporadas ao vocabulário. Então, se pá, elas pegam ou elas vão de berço. Então, mas é que elas vêm expressar algo que talvez já exista, mas elas acabam fazendo um trabalho muito melhor, né? Esses dias ainda me perguntaram como que se traduzia a palavra cool pro português. E eu falei, não sei. Deixa eu pensar. Eu pensei um pouco e falei, eu uso a palavra massa ou bala, mas ambas são gírias que não vão funcionar no Brasil inteiro. Então a melhor opção seria legal. Mas legal, literalmente, significa algo que está dentro da lei. Então tu precisa saber também que legal também meio que é uma gíria. Você tá, qual é uma maneira bem oficial, bem formal de dizer isso? Não sei. Usa uma dessas três aí que é melhor. Isso é bem interessante, assim, quando a gente fala de tradução, a gíria ela é uma coisa muito, de novo, né, expressiva, assim, ela tem uma carga por trás dela que vai além da palavra por si só, assim, de uma etimologia por si só. Então a tradução fica muito mais complexa, porque tu não pode traduzir literalmente, mas também tu vai traduzir com outra gíria, pode ser mais confuso ainda, porque aquela gíria de outro país talvez carregue outro sentimento por trás, enfim. Isso é bem, bem interessante. Mas aí que a gente chega então no estrangeirismo, né? O estrangeirismo é, como o próprio nome sugere, é o emprego de palavras, expressões ou construções que são, entre aspas, alheias ao idioma, assim, que vêm de fora. Então é a gente pegar emprestado uma palavra da língua inglesa, do francês, do alemão, o que quer que seja, para explicar algo que o nosso idioma talvez não consiga, né? Para complementar o nosso idioma. É muito comum quando a gente fala de tecnologias, né? Uma tecnologia nova é uma coisa que não tem, que surgiu, sei lá, nos Estados Unidos, e as pessoas começaram a usar e a gente empregou a palavra que os americanos usavam e só meio que aportuguesou ela de alguma forma, enfim. A gente tem alguns exemplos que são mais óbvios, né? A gente fala, sei lá, notebook, o mouse do computador, ou design, ou show de uma banda, ou o próprio podcast, são tudo palavras estrangeiras, né, que a gente usa e fazem parte do nosso dicionário e claramente são palavras estrangeiras. Mas a gente também tem algumas que são comuns, mas elas não são óbvias, que a gente incorporou elas tão profundamente que para nós elas fazem parte da língua portuguesa. Então, sei lá, se eu falar sanduíche, futebol, abajur, são palavras que estão tão incorporadas que a gente não pensa nelas como uma palavra de fora, assim, elas são portuguesas. Mas não, elas surgiram por esse empréstimo estrangeirista, assim. Só que aí que a gente começa a entrar num risco, que é que o uso excessivo do estrangeirismo pode ser considerado um vício de linguagem. E aí, só para fazer um parêntese rápido, né, o vício de linguagem é quando a gente usa expressões ou construções que não seguem regras gramaticais.
Então elas podem prejudicar a clareza ou o entendimento daquele discurso, né? O que tu tá falando, talvez a pessoa não entenda, porque não necessariamente ela tem que saber inglês, né? Ela não tem obrigação nenhuma de saber inglês e tá usando expressões ali que não fazem sentido, né? Para aquela conversa, para aquele contexto. E aí, dentro dos estrangeirismos, a gente tem justamente as buzzwords, que eu citei lá no começo, né? Que são essas palavrinhas, como o próprio metaverso, assim, que é uma palavra que está no momento e todos os jornais e todos os grandes veículos estão falando, mas que não necessariamente tem um grande significado ou que faça parte do nosso cotidiano. Ela está justamente citando um burburinho, algo que está em tendência, que pode ser que vire moda, pode ser que não, sabe? Pode ser que caia e morra na praia, sei lá. Mas elas geralmente são usadas para impressionar ou chamar atenção, assim. Elas surgem em contextos muito específicos, então elas aparecem muito no mundo dos negócios, assim, de marketing, mercado financeiro, tecnologia, enfim, para chamar atenção para um conceito novo, né? Ou às vezes para repaginar um conceito antigo que precisa ser reavivado, né? O que se entende que precisa ser revisto, enfim, ressignificado. Então, sei lá, metaverso, Bitcoin, inteligência artificial, tem muitas coisas que são buzzwords que a gente escuta todos os dias. E não são necessariamente vícios de linguagem, tá? Acho que é importante também já deixar claro. Buzzwords são necessárias e muitas coisas que eram buzzwords hoje são palavras comuns, assim. E a gente se acostumou e tudo bem, assim, elas realmente foram incorporadas no idioma. Mas, sim, o uso excessivo pode fazer com que elas até percam o próprio significado delas, né? Não só deixem a conversa confusa, mas a pessoa fala tanto sobre metaverso que metaverso já não significa mais nada, por exemplo. Tipo selfie, né? Selfie, quando o pessoal começou a tirar selfie, tira selfie. Agora tem gente que chama qualquer tipo de foto de pessoa de selfie. Não, selfie vem da palavra self-portrait, ou seja, eu tô tirando a minha foto. Se eu tirar uma foto do Peter, não é uma selfie. Então, tá aí um ótimo exemplo de uma buzzword que meio que perdeu o significado de tanto que a gente usou ela. É, exato. E eu acho que aqui entra um pouco na ideia de jargões. Pelo menos eu chamei assim, porque foi como eu vi em um dos textos e achei interessante pra gente dividir um pouco na conversa. Mas os jargões acabam sendo esses estrangeirismos um pouco gratuitos, assim, forçados às vezes. E, de novo, a gente tem muito nessas mesmas áreas, assim. Mercado financeiro, o mundo dos negócios, marketing, tecnologia, né? TI também tem muito. Que essa ideia de ficar falando palavras em inglês desnecessárias, quando a gente tem palavras em português para descrever aquilo de uma forma muito mais simples. Né? Então, sei lá, pivotar, o budget, o deadline do meeting, do não sei o que, do schedule... que é o que a gente brincou um pouco ali no começo, assim, tem gente que usa isso despudoradamente, assim, sendo que a gente tem palavras para isso, né, que muitas vezes são muito mais simples, principalmente quando está se comunicando com outras pessoas, que não necessariamente tem que saber o que essas palavras significam. E, claro, né, eu acho que aqui tem um certo adendo, porque não necessariamente a pessoa faz isso por mal, né, às vezes não tem uma intenção por trás, acho que acontece racionalmente, porque pode ser justamente por uma influência de uma cultura americana, inglesa, anglo-saxã em geral, sei lá, por se comunicar com parceiros estrangeiros. Então talvez, sei lá, o cara que trabalha em TI, ele usa tecnologias muito de ponta que não tem tradução, e ele se acostumou a usar dessa forma, e sei lá, a expressão que se usava para fazer uma função específica daquele programa que nenhum outro programa tem, se chamava assim e ele usa assim. É o que eu vejo que está acontecendo, por exemplo, hoje com inteligência artificial, que a gente usa a palavra prompt para mandar uma mensagem para o chatbot, por exemplo. Não tem uma tradução bem direta e a gente está se acostumando a falar isso, mas de certa forma prompt tem uma tradução, né? Mas virou corriqueiro porque a ferramenta em si não tem uma tradução. Então a gente acaba usando sem perceber de certa forma, né? Só que ao mesmo tempo existe essa percepção de que usar o estrangeirismo assim de forma excessiva ou fora do contexto ideal, vamos dizer, pode trazer essa ideia de superioridade ou de modernidade, de sofisticação, assim, nossa, como ele tem um vocabulário rebuscado, ele traz palavras de outros idiomas, que não é necessariamente bom, né? Tu tá meio que mascarando talvez um desconhecimento com uma palavra... Enfim, eu vou deixar isso para discussão, não vou entrar muito nisso. Mas é só para dizer que tem contextos e em muitos contextos os jargões não são muito úteis. E aí eu acho que eu paro por aqui pra te poder trazer o outro lado dessa conversa. Isso, para que tá começando a virar um personal attack isso aí, eu tô me sentindo atacado aqui por esse teu comentário, Peter. Passa pra cá o microfone, deixa eu fazer o outro lado da discussão. Vai lá, tá contigo. Não, é claro que eu tô brincando, eu não uso palavras estrangeiras pra tentar mostrar elitismo, ou sei lá, qual é a palavra que tu usou, e lógico que não. É que, claro, né, cara, eu já tô morando aqui no Canadá faz o quê? 6, 7 anos, então eu acabo que tem algumas palavras, por exemplo,
enquanto eu fazia minha pesquisa, e depois esse é um ponto que eu vou trazer mais pra frente, eu queria falar sobre palavras que estavam sneaking na nossa língua portuguesa. E eu realmente não sei o verbo pra sneaking, entendeu? E aí eu tive que colocar na tradução e ele me deu esgueirando. Cara, nunca, é uma palavra que eu nunca vou usar, entendeu? Ah, essa palavra se esgueirou no português. Não, cara, não, velho, não tem como. Bom, mas vamos lá, tu trouxe aí o ponto de que neologismo existe, acontece por diversos motivos, às vezes é um negócio orgânico, às vezes é um grupo trazendo e forçando essas palavras aqui, e aí é muito interessante que existe o grupo que não tá disposto a topar isso aí, tem os caras que não querem que essas palavras entrem no idioma. Então, por exemplo, o português é o que ele é hoje, e é um fato que ele veio mudando até aqui, mas esses caras querem dizer, chega, acabou, as mudanças foram feitas, o que a gente tem hoje vai ser pra sempre. Que são os puristas linguísticos, que é um movimento bastante interessante, que quando eu vi à primeira vista eu pensei, não, que isso? Mas tem umas coisas interessantes aqui, pelo menos pra discussão, assim. Não vou dizer que eu me identifico com os caras, mas tem uns pontos bacanas, e como eu tô trazendo do outro lado da conversa, vamos lá, né? O purismo linguístico, Peter, ele recusa principalmente palavras de outros idiomas. E aí é claro que o exemplo que sempre me vem à mente é o site, né? O purista linguístico, ele não aceita falar site num contexto em que você está conversando em português. É um sítio da internet. Ou um sítio da rede mundial de computadores, caso a gente queira deixar a internet também de fora. Mas não é só de outros idiomas também. O purista linguístico ele não aceita dialetos, por exemplo, então expressões regionais também, que a gente tem muito forte no sul do Brasil, e claro, em todas as regiões do Brasil, né? O sul é que a gente tem mais contato, mas cada região tem o seu dialeto e o seu próprio idioma, quase. Não aceita gírias também. Evita sincretismo, que é aquela ideia de ter mais de um significado para uma coisa só. Basicamente o que eles querem, e isso é uma coisa que tu falou antes, é ter clareza, né? Porque quando a gente começa a bifurcar o idioma e trazer novas palavras e sincretismo, que foi o que eu citei agora, a gente acaba perdendo a clareza, prejudicando a clareza, e a gente pode muitas vezes alienar pessoas, né? A gente pode alienar público, a gente pode alienar pessoas com quem a gente está conversando. Então, por exemplo, essa semana tem uma menina no escritório lá que está aprendendo português e ela me perguntou o que significa embora. E, cara, tanta coisa, sabe, assim, primeiro que eu tive dificuldade de traduzir direto com uma palavra só, e eu tive um pouco de dificuldade de explicar até o que é embora, porque embora pode ser retirada, pode ser saída, pode ser ir pra casa, pode ser entretanto, né, se eu falo embora tem um significado, embora tenha outro, então pode ser o entretanto ali no meio também, pode ser aquela expressão, né, vambora, que significa vamos lá, bora, vamos fazer isso. Então, assim, embora é uma palavra que é interessante quando a gente fala de sincretismo, assim, é difícil de entender ela fora de contexto. E é uma coisa que a gente não percebe, porque no contexto, normalmente fica fácil. Mas para alguém que está aprendendo a língua, por exemplo, é uma palavra super confusa. A gente, aí no sul, a gente comete muito sincretismo em conjugação de verbo, né? Porque a gente usa a terceira pessoa do singular na segunda. Então, tu não fala tu vais, tu fala tu vai. Só que vai é a conjugação para ele, não é a conjugação pro tu. Então tu vai tá errado, é sincretismo no verbo, na conjugação do verbo, que a gente comete esse pecado bastante aí no sul também. A mesma coisa a gente faz no plural, né? Vocês vão. Não é vocês vão, cara. O português correto é vós ides. Vão é para eles vão, não é vocês vão. Isso aí não tá correto, né, na gramática pura e tradicional. Então, assim, a gente faz bastante. Mesmo que tu esteja conversando com uma pessoa que diga, não, eu sigo as regras gramaticais o máximo possível. Cara, tu deve fazer dessas aqui, tipo, várias vezes ao dia, assim, que a gente nem percebe. Tem coisa que já tá muito arraigada no jeito que a gente conversa mesmo. Comentário rápido de por que o vós saiu completamente, não completamente, né, mas por que saiu do nosso dia a dia, digamos assim. O vós, lá no latim, ele tinha duas funções. Ele funcionava para falar com várias pessoas, né, o plural, ou para falar com uma pessoa de forma mais formal. Esse formal acabou sendo substituído por vossa mercê, que aí depois foi para vós mercê, que depois foi para você, e vocês surgiu como um neologismo, porque já que a gente tinha o você, para levar pro plural a gente colocou S, vocês, e aí isso acabou escanteando o tu e o vós. A gauchada segurou o tu, a gente usa até hoje, o resto do Brasil não gostou tanto da ideia, e o vós foi embora para todo mundo. Isso aí veio lá do vós me ser. O pessoal que assistia novela de época aí deve ter ouvido essa palavra bastante.
Mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui para ver se eu entendo até onde vai o purismo linguístico. Vai lá. Porque tem algum ponto de corte do que eles entendem que é a língua portuguesa pura, ou algum idioma puro? Porque assim, me parece que quanto mais tu voltar no tempo, mais transformações vão acontecendo na língua, porque o português em algum momento era latim, que em algum momento era outro idioma. Enfim. Cara, aí é que tá, meu. Aonde que é o realmente puro? Aí é que tá o grande problema com tudo isso, assim, mesmo que tu queira aceitar o purismo linguístico e queira participar do clube, é muito difícil, Peter, porque tudo começa com o que a gente chama de protolíngua. Então a protolíngua é aquela língua que existia lá nos tempos idos que depois foi se bifurcando. Então pensa, por exemplo, o latim, como tu citou. O latim é uma protolíngua que foi se dividindo, se bifurcando, e aí se tu tenta pegar ali a árvore genealógica do latim lá, ela vai se bifurcando muito, né? E aí se tu pegar o português ali, tu consegue depois dividir ele em dialetos e tal. Então o purismo linguístico, ele tá ali onde chegou no português, onde essa árvore chegou no português antes de começar a ter mudanças. Só que aí é que tá, não tem como tu dizer, é nesse dia aqui, ou tu desenhar uma... Porque mesmo que tu queira fazer isso, existem conceitos hoje que naquela época não existiam. Então tu vai precisar de um estrangeirismo ou de um neologismo, entendeu? A língua, ela precisa mudar para acompanhar a sociedade, para acompanhar tendências, para acompanhar invenções, enfim. Então não tem como tu querer voltar num ponto no tempo e dizer, é aqui, ó, entendeu? O que o purismo linguístico está fazendo, ele tenta seguir as regras gramaticais ao pé da letra. Então, por exemplo, tu é tu, não é você. Vós é vós, não é vocês. E ele tenta não deixar nenhuma palavra entrar na língua que a gente tem hoje. Agora, quando que é a linha de corte, para responder a tua pergunta, não tem como tu definir uma linha de corte, entendeu? É porque é muito estranho, assim, tu ter algo que seja ao mesmo tempo purista e extremamente regrado, porque assim, a gramática dita tudo e o que tá no vocabulário dita tudo, mas ao mesmo tempo tu não tem uma regra pra dizer é aqui que a gente se baseia, é aqui que a gente se define, porque muitas palavras da língua portuguesa, que seja do português arcaico, vieram de outras influências, que seja do latim que se misturou com a influência dos mouros no período que eles estavam em Portugal, ou na região que hoje é Portugal, enfim, e várias outras, o francês e outras línguas europeias que estavam ali ao redor, enfim. Então sempre tiveram estrangeirismos, sempre tiveram neologismos e coisas foram mudando e acontecendo naquela sociedade, entre aspas, arcaica, só para citar um ponto de corte, assim. Então, sei lá, se eles não disserem que é tipo, 25 de abril de 1873 é a data oficial do idioma, ou é, sei lá, os livros do Machado de Assis que definem como é o idioma brasileiro. É muito estranho, assim, porque eu quero ser um purista, o que eu faço? Tá, não, boa pergunta. Eu já vou voltar nessa, já vou te dar a resposta. Mas só pra voltar ali, é que mesmo que tu vá lá numa data, tu vai voltar no tempo com a tua máquina do tempo e tu vai chegar lá e os puristas linguísticos daquela época vão estar te dizendo, olha aqui que absurdo o que tá acontecendo com a nossa língua hoje. Olha aqui o que aconteceu com a nossa língua esse ano, entendeu? Então não tem como tu chegar num momento na história em que tudo era perfeito. E esse é um grande problema, entre aspas, com línguas, né? Sempre que a gente fala de idiomas, porque elas não começam a ser catalogadas e a história começa a ser criada junto com a língua. A história da língua começa a ser arquivada muito tempo depois que a língua já existe. Então tu querer voltar muito no tempo é quase que uma missão impossível, assim. Agora, deixa eu responder a tua pergunta, então, que ela facilita um pouco as coisas. O que eu faço se eu quero ser um purista linguístico? Tu tem objetivos bem claros de por que tu seria um purista linguístico e como que tu faz isso. Teu objetivo principal é manter a identidade e as características daquele idioma e daquele povo e daquela cultura. Então o que tu tá tentando fazer com esse movimento é garantir que o português é o português, e ele é a língua dos portugueses e dos brasileiros, etc. E o português falado no Brasil representa a nossa cultura. Então a gente não vai usar a palavra internet, porque a gente vai usar a palavra rede, porque é a palavra que a gente tem aqui. Então basicamente a gente tá fazendo isso para manter identidade, que é um motivo bastante nobre, diga-se de passagem, assim. Uma das línguas que eu me deparei enquanto eu pesquisava aqui é a língua é uma língua chamada Michif, que é uma língua que ela é tecnicamente uma língua crioula, que é uma mistura de duas línguas, e ela nasceu num misto de uma língua indígena aqui do Canadá e o francês. Então, quando os franceses vieram para o Canadá pela primeira vez, em missão de paz, para conhecer todo mundo, sem tentar conquistar nada nem ninguém. Eles fizeram amizade com os índios, e os filhos desses franceses com as indígenas criaram
criaram, assim, eu falo, parece que eles sentaram numa sala e montaram as regras, né? Não, mas eles foram desenvolvendo essa língua, que hoje é conhecida como Michif, que usa a parte mais complexa da língua indígena, que são os verbos, com a parte mais complexa da língua francesa, que são os substantivos. Então eles pegaram o mais difícil de ambos. E tem um vídeo no YouTube que é uma conversa em Michif, e eu tava assistindo e escutando, e cara, você não consegue entender absolutamente nada, assim. Eu entendo um pouco de francês, mas não ajudou nem um pouco. É uma língua muito complexa. E essa é uma língua, por exemplo, onde existe um movimento muito forte, né, Peter, de não deixar, porque seria mais fácil, entre aspas, pra eles, então, ir pra um ou pro outro. Não, vamos falar a língua dos nossos ancestrais, ou vamos falar francês, então, de uma vez que é mais global, todo mundo no Canadá fala, entende, e tal. Mas eles não fazem, é que tá, a gente não vai deixar isso pra trás. É uma língua considerada em perigo de extinção, e eles querem manter ela viva. Então, por exemplo, nessa situação, eu já acho que já faz muito mais sentido tu ter um grupo de puristas linguísticos e tu ter a sociedade inteira tendo essa ideia de vamos manter a nossa língua como ela é, porque ela é a nossa história, né? Ela é o que a gente tem, ela é a nossa... Identidade, exato. E aí, claro, quando a gente olha para um grupo menor, assim, parece fazer mais sentido do que quando a gente fala... Ah, imagina um brasileiro que não quer usar a palavra internet. Que tosco. Não, mas aí é que tá, o movimento tem bem mais valor e mais dignidade, digamos assim, do que a gente dá pra ele à primeira vista. Um outro objetivo deles é não degradar o idioma, né? Então começar a jogar um monte de gíria, tu começa a perder um pouco dessa dignidade do idioma, então isso é uma coisa que eles querem evitar. Manter a comunicação mais eficiente e efetiva, que a gente comentou antes. Então, por exemplo, eu tava falando com uma pessoa do meu time essa semana. Ela é mais nova, geração Z, sei lá, e ela usa muitas expressões, muitas gírias. E cada uma que ela manda, eu tenho que ir lá no Google. ou eu posso perguntar, mas normalmente eu vou no Google. Então, coisas que eu procurei no Google essa semana, por exemplo, UNU, eu não sabia o que era isso. Então, UNU é uma expressão, eu não sei se lê assim como uma sigla, ou se lê UNU, mas é uma palavra que tu digita que não tem significado na palavra, mas simboliza que tu tá chateado. Não sabia disso. ISTG, ela falou, não sabia o que é, botei lá no Google, significa I swear to God, então juro por Deus. Então, né, não sabia o que era isso. IG, ela mandou. O que é IG? Eu achei que IG era Instagram. Não, é I guess. Então, tipo, se alguém fala um negócio, tu tá tipo, tá, talvez, tu coloca IG. IG, cara, IG, o que é IG, entendeu? O que é essa palavra nova, bizarra, que apareceu na minha frente? Então, o que ela tá fazendo com isso? Ela tá fazendo a nossa comunicação ser muito menos eficiente. Ela tá digitando menos, mas eu não consigo entender o que ela tá falando, entendeu? Então, assim, o que me adiantou tu poupar 5 segundos do teu tempo e gastar 20 do meu? Esse seria um dos motivos pra gente não trazer palavras novas, pra gente não abreviar as palavras que a gente tem. E eu tive esse problema com o português também essa semana, assim, tinha uma aluna que tava falando comigo e era uma aluna do Nordeste, eu não lembro de que estado que ela é. E eles falam muito pronto, né? Tá, pronto eu consigo entender o que ela quis dizer. Pronto é tipo o ok deles, assim. Pronto, tá, ok, beleza. Mas ela tava falando que tinha um aluno pescando na aula. E essa aí eu demorei um pouco pra entender o que ela tava querendo dizer. Como que o cara tava pescando na aula? Então, basicamente, pescando pra eles é uma gíria e o cara tá colando. A gíria no sul pra nós seria colando na prova. Então, basicamente, ele tá olhando pro lado e pegando respostas de outras pessoas, ou pedindo respostas de outras pessoas, né? Então, de novo, ela deixou a nossa comunicação muito menos eficiente a usar essas gírias porque eu não entendi o que ela tava falando. E por último, né, Peter, por que a gente não quer mudar o idioma? Porque mudança é difícil, né, cara? A gente sempre fala isso no internet, mudança é muito difícil. Pra mim, pescando era um cara que tava quase pegando no sono, assim, sabe aquela pescada quando a pessoa dá uma caída, assim, e volta, aí voltou, acordou. Olha aí, meu, se tu tivesse lá no escritório, ia ser 3 pessoas com 3 definições diferentes da palavra, entendeu? É que seria mais confuso ainda, porque talvez eu não ia pedir uma explicação, eu ia achar que era isso mesmo e ia seguir a vida. Sabe? Sim! Mas sim, claro, né, uma certa dose de purismo faz sentido, né, porque tu estabelece regras que são padrões aí comuns a todas as pessoas que dominam esse idioma. Então, em teoria, se eu domino a língua portuguesa, eu posso falar com qualquer pessoa que fala a língua portuguesa. E quando tu começa a introduzir palavras novas, tu quebra justamente o objetivo de ter uma língua em comum, que é que as pessoas se entendam. E aí tu traz uma gíria, tu traz uma expressão, aí tu puxa um estrangeirismo que não é nem parte desse idioma, então... Cara, nós estamos falando em português, tu puxar uma palavra que é de fora, eu não tenho obrigação de ser proficiente em todos os idiomas do mundo, porque eu não sei que palavra que tu vai puxar aqui.
Então, tem uma certa lógica aí, e também com essa ideia de identidade ali que tu puxou nesses idiomas mais específicos, né? Essa ideia de conservação de algo que é parte da história, da cultura de um certo povo, de um certo grupo, assim. Por mais estranho que possa soar a ideia de purismo linguístico à primeira vista, ele tem o seu valor, né? Sim, com certeza. Eu sempre tive um certo receio, por exemplo, de falar português com pessoas que não são do Brasil. Então, sei lá, vem um aluno lá da Angola, eu vou me sentir muito mais confortável falando com ele em português. E eu acho que é muito porque no Brasil a gente tem dialetos, né? Tecnicamente a gente pode dizer que a gente tem dialetos no Brasil, dividido ali meio que pelas regiões geográficas mesmo, dialeto do sul, dialeto sudeste e tal. Alguns estados têm seu próprio dialeto. Eu tento evitar esse tipo de coisa, eu tento evitar o gauchês quando eu falo com pessoas de outros estados aqui. Mas é um esforço muito consciente, assim, Peter, que no começo era difícil pra mim, assim. Cara, se eu acho um negócio muito a full, é muito a full, não é legal, entendeu? Então, assim, são coisas que... E, claro, hoje em dia eu não vem mais na minha cabeça tria full. Mas no começo eu tinha que, freia aqui, me dá outra palavra, legal. Não é o mesmo significado, entendeu? Não tem a mesma intensidade. Se uma coisa é legal, ela é legal. Se ela é tria full, ela é tria full, entendeu? É muito diferente. Mas foi um processo pra mim, assim, e eu tenho amigos paulistas, por exemplo, que falam coisas que às vezes eu não entendo, e aí, pelo contexto tu pega, sabe, tu vai aprendendo, tu vai ampliando a enciclopédia de expressões, e isso é uma coisa muito característica do Brasil, assim, eu sinto, porque, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, por aqui, se tu fala com alguém lá do outro lado do país, o cara vai ter umas expressões, assim, que ele vai falar, por exemplo, se tá chovendo, ele vai falar um negócio que tu nunca ouviu na vida, sabe? Falando da chuva, sabe? Alguma coisa assim. Mas tu sabe que tu entendeu o que ele tá falando. É só tipo, nunca tinha ouvido essa expressão antes. Mas quando tu conversa com uma pessoa, tu consegue entender tudo que ela tá falando, sabe? Ao contrário, por exemplo, quando eu tô falando com alguém e falo, eu reformei minha sacada. O cara não sabe o que é uma sacada. Pô, cara, é uma varanda. No sul a gente chama de sacada, entendeu? E isso é uma coisa que no Brasil acontece muito, assim. Então eu evito. Sacada é varanda, é o trio legal, é o pilho. Pilho é um negócio que eu falava muito, assim. Pô, tu falou num negócio que eu quero fazer, eu pilho. Não. Eu animo. Eu animo. Tu me oferece um plano pro final de semana. Eu animo. Não, eu pilho, cara, eu animo, pô. Animo é muito pouco. Animo. Não, é que animo parece falso, sei lá. O que eu não larguei é o bar, né, cara? No bar a gente toca ficha. Toca ficha, inclusive, é outra expressão do sul que significa a gente vai em frente. Agora, falando em vamos em frente, eu acho que a gente pode fechar minha parte aqui e ir em frente pra discussão. Vamos tocar ficha. Depois de tu puxar aqui um dialeto gaúcho, vamos seguir pra discussão. Bom, acho que para começar essa discussão, tem uma pesquisa que eu encontrei aqui que é bem recente, que eu acho que faz bastante sentido assim para fazer um kick-off dessa nossa discussão aqui. Fazer um início aqui. Que é uma pesquisa que foi feita pelo LinkedIn e pela Duolingo, que pesquisou justamente esse uso de jargões e de estrangeirismos no mercado de trabalho, né? No dia a dia, assim. Então, o Brasil acabou ficando acima da média, uma média de 58% aí, dos países que utilizam termos de outros lugares, termos estrangeiros. Então, o Brasil tem 66% de pessoas que falam palavras estrangeiras no seu dia a dia no escritório, enquanto a média mundial seria de 58%. E a pesquisa identificou que isso tem um impacto direto na produtividade das pessoas, né? 57% dos colaboradores confirmaram que não compreendem esses termos em muitos momentos do seu dia a dia, assim, enquanto 32% perderam tempo semanalmente por causa desse tipo de palavras. Então, tiveram que pesquisar, tiveram que parar para ir atrás de outra coisa, aí ficaram confusos na reunião, a reunião não foi produtiva como deveria, enfim. E os profissionais de tecnologia, informação e mídia foram os que tiveram que descobrir esses significados por conta, assim. Então, sei lá, a equipe lá de marketing fez uma reunião e saiu da reunião e teve que pesquisar o que significa metade dos termos que foram falados, porque metade da reunião foi em inglês, basicamente. E ainda tem um outro agravante, assim, de algumas pessoas que identificaram de pessoas que usam palavras estrangeiras, mas usam elas erradas, então outras palavras que talvez aquela pessoa entenda o idioma inglês, ela entendeu diferente porque ela sabia o sentido literal da palavra e aquela outra pessoa usou o conceito em inglês errado, então ficou muito confuso. E isso eu posso dizer por experiência própria, que eu já percebi em vários momentos, assim.
Às vezes algum conceito que tu já conheça da comunicação ou da tua área, enfim, ou tu já conhece aquela palavra no outro idioma e alguém usa na reunião e tu tem a primeira impressão de que tu entendeu o que a pessoa quis dizer, mas ela tá falando o oposto às vezes, assim, com um significado nada a ver com aquela palavra. E só para encerrar, eu acho que tem aqui um indicativo de que esse comportamento já foi meio que identificado, mesmo que seja meio sem querer, e que talvez vá mudar nos próximos anos. Porque 60% da geração Z e 65% dos millennials gostariam de eliminar ou reduzir o uso desses jargões. Então a gente chegou num extremo de usar tantas palavras de fora, tanto estrangeirismo, que as gerações mais novas estão pedindo por um pouco de purismo, assim, deixa eu falar o meu idioma que eu aprendi. É interessante, cara, e boa sorte pra eles, mas é difícil, né? Não é uma coisa que tu fala, agora nós vamos mudar, tipo, agora a gente vai mudar. Inclusive, qual é o correto, né? Nós ou a gente? Peraí que eu já volto aí. Mas é um processo muito orgânico. Não, inclusive, não, eu vou ir nele agora já, porque o nós e o a gente é interessante. Que é um belo exemplo de palavras erradas que a gente usa tanto e acabam virando a norma. Porque nós é um pronome, é correto, existe na gramática. A gente não existia. Então, hoje em dia é muito aceito. E soa muito mais natural falar a gente vai no parque do que falar nós vamos ao parque. Então, às vezes, o errado é tão dito e tão utilizado que acaba virando o certo, entre aspas, ou às vezes nem entre aspas, às vezes o certo mesmo. E isso serve para mostrar o quão orgânico é o processo, né, Peter? Então é muito difícil a gente dizer, não, agora a gente vai dar eu ia falar um stop, um basta no estrangeirismo e a gente vai usar palavras mais daqui, porque acaba que às vezes a palavra estrangeira é muito mais fácil, ela já vem pronta ali para ti. E às vezes, ao tentar evitar o estrangeirismo a qualquer custo, a gente acaba usando o que se chama de calque. Eu vou deixar um link aqui para uma descrição um pouco maior, mas é basicamente trazer uma palavra, ou uma expressão, ou uma frase, e traduzir ela literalmente. Então, por exemplo, uma palavra que é interessante de olhar é o chefe. E aí a gente trouxe o chefe como chefe. Só que o nosso português já tem a palavra chefe. O chefe é o gerente ali, é o cara que manda, mas também é o chefe, que é o cara da cozinha, chefe, aí é chefe de cozinha. Então, basicamente, a gente acabou, por causa do calque, por querer traduzir essa palavra, a gente acabou causando um sincretismo, onde a gente tem uma palavra chefe, que serve para duas coisas diferentes, né? E isso é muito, muito, muito comum no português, assim, a gente tem calque para tudo que é lado, AC vira ar-condicionado, né, em português. Expressões, por exemplo, black sheep, vem pro Brasil como ovelha negra. Então a gente chama o cara ali que é diferente da família dele e tal, que é o rebelde, como ovelha negra. E aí isso vai muito de encontro com uma coisa que tu falou lá no começo, assim, que uma gíria, uma expressão de um outro país, às vezes ela tem um significado ou uma significância histórica por trás que a gente não considera, e quando a gente traduz, a gente começa a achar que essa expressão é nossa, entre aspas, como brasileiro, mas na verdade ela é um calque, ela é uma expressão traduzida literal. Então a gente está aceitando essa expressão que foi criada lá fora, mas acreditando que ela foi criada por nós. Uma outra expressão, por exemplo, now it's history, que a gente fala virou história, né, em português. Essa expressão já veio pronta para nós, a gente importou e traduziu literal. Então acaba que a gente protege a língua e a cultura ao fazer isso, mas na verdade a gente está esgueirando expressões de outro país com toda a sua carga, chegamos, com toda a sua carga cultural pra dentro do nosso idioma, né? Sim, e eu acho que tem palavras que não tem como fugir, assim. Às vezes a gente tem conceitos que são conceitos novos, que são incorporados naquele contexto, talvez, para citar exemplos do marketing, né, da publicidade. Então, briefing e brainstorm são palavras que são usadas muito no dia a dia de quem trabalha nessas áreas de comunicação, que talvez pessoas que não são nessa área não vão entender essas palavras, mas que também não tem como traduzir, assim, não vou falar, vamos fazer uma chuva de ideias em grupo, não faz sentido nenhum. Então, assim, a gente precisa dessa palavra porque nem em inglês ela faz sentido para uma pessoa que não sabe qual que é o conceito de brainstorm. Você não falar com alguém que trabalhe com comunicação nos Estados Unidos ou na Austrália, no Canadá, qualquer outro lugar que fale inglês, talvez a pessoa não saiba o que é um brainstorm, porque é um conceito que foi criado, assim, como a gente tem outras coisas. O próprio briefing. Briefing tem um significado em inglês, mas o briefing de mídia, né, o briefing de comunicação é outra coisa, porque ele tem um conceito teórico e acadêmico por trás, assim. Então, às vezes, a gente precisa dessas palavras. Só que eu, enquanto um publicitário que tem uma agência, sei lá,
eu sei o que significa briefing e brainstorm, e quando eu falo com a minha equipe eu uso esses termos, ou quando eu falo com colegas de mercado eu uso esses termos. Mas se eu recebo um cliente que trabalha, sei lá, no agronegócio e eu vou falar para ele me fazer um briefing, eu não vou falar isso para ele. Eu vou pedir para ele me dar detalhes da empresa dele, qual é o plano de negócio deles, eu vou usar outras palavras para descrever isso, porque eu saí do contexto onde fazia sentido usar esse estrangeirismo, sabe? Então tem muito assim, qual é o contexto em que é natural, qual é o contexto em que faz sentido. Por isso que eu acho que um pouco assim dessa ideia de mudança das próximas gerações tá um pouco ligado a isso, assim, de ter uma percepção maior de que às vezes tu sai do contexto, tu não vai usar essa expressão de fora. Ou talvez eu não vou falar budget porque eu sei que existe a palavra verba, e é muito mais simples eu falar em verba, sabe? Mas é que aí é que tá, Peter. Budget pode ser verba ou pode ser orçamento. Inclusive, eu demorei pra chegar nessas palavras aqui, mas cheguei. Porque budget é uma só. Tem coisa que é mais simples no estrangeirismo, mas realmente, cara, realmente não faz sentido usar a palavra budget quando tu tem a tradução literal. Mas o que tu falou do brainstorm eu achei muito interessante, porque não tem uma tradução literal, mas também não faz sentido tu querer ter uma tradução literal ou querer achar uma tradução. Ou tu usa a palavra como ela tá em inglês, brainstorm, ou tu usa outra coisa, pega outro caminho e fala, agora a gente vai conversar e tal, chegar numa ideia e tal. Agora o que eu vejo no Brasil é o cara pegar o brainstorm e chamar de brain. Aí é que tá, meu, eu não gosto desse negócio de quebrar as coisas no meio. Vamos fazer um brain. Tá, basicamente tu falou que vai fazer um cérebro. Meu, tu cortou a parte mais importante, velho. É a chuva de ideias que é importante, não é o... Enfim, eu me irrito muito com isso. Mas isso é uma coisa interessante. Porque claro que isso é a minha preferência pessoal, né? Eu não gosto que falem brain, ou que falem what, ou que falem insta. Só que aí é que tá. Quando a gente fala de purismo linguístico, ou quando a gente fala do outro lado também, tem muito isso de preferência versus preferência, né? Minha preferência contra a tua preferência. Agora, porque eu não gosto que falem, vamos fazer um brain, daí a eu querer que a palavra brainstorm não venha pro português, ou que a palavra brain... que pesadelo que seria isso pra mim. Mas que a palavra brain entre no nosso dia a dia com o conceito de brainstorm, com o conceito dessa chuva de ideias. Só a palavra brain. Eu ia odiar isso. Agora, de novo, daí a eu não gostar, pra eu ter um movimento em que eu acho que a gente não pode trazer, eu acho que é um passo muito grande, assim. É por isso que eu não consigo compactuar muito com o purismo linguístico, assim. Porque, cara, se todo mundo tá falando, se as agências estão falando, tá funcionando pra vocês, o negócio entrou no idioma organicamente... Entrou, entendeu? Tá, se eu não gostei, cara. Por exemplo, eu não gosto de gaúcho falando você. Nunca vai me soar natural quando o gaúcho fala você. E às vezes quando a gente quer ser mais formal, tá falando com um aluno de fora e tal, tem gente que trabalha comigo que é do sul que fala você. Eu não, se eu quero ser mais formal, eu coloco o S ali. Tu vais. Ah, formalidade máxima, rapaz. Tem gente que não, tem gente que já fala, você vai. Eu não gosto, cara. Mas eu não vou chegar pra uma pessoa e falar, ei, veja bem, o pronome é tu. Não vou, entendeu? Eu tô ensinando português pra uma colega minha e com ela eu faço isso. Eu falo, não fala você, fala tu. Mas é só porque eu tô ensinando pra ela, assim. Mas pra quem já sabe o idioma, eu não vou fazer, entendeu? Esse nível de... Pedantismo é uma palavra. Pedantismo não é uma palavra, sim, né? Sim. Ou é uma palavra ou é um neologismo. Então agora ela é uma palavra. Pode ser. Eu não vou chegar nesse nível de pedantismo. Por exemplo, no meu cotidiano, tá? Só pra encerrar o meu ponto aqui. Eu falo muito no problem. Então, se alguém fala pra mim thank you, eu falo no problem. Porque eu acho you're welcome muito formal. Eu acho muito demais, assim, you're welcome. Não, tu não é welcome. Tu não é bem-vindo aqui. Eu só fiz um negócio pra ti, no problem, vambora, cada um segue seu lado. Então, pra mim, no problem serve uma função diferente de you're welcome. Mas gerações um pouco mais antigas não usavam o no problem. Então, eles não veem o no problem como uma função fática. Eles veem o no problem como literalmente não tem problema. E aí eles acham que pode ser um pouco do tipo, tá, meu, claro que não tem problema, tu tá insinuando que poderia haver um problema, entendeu? Então, assim, pode ser uma expressão que não é bem vista, especialmente pra quem não é proficiente na língua inglesa. Então é uma expressão que teoricamente eu teria que ter cuidado e teoricamente eu deveria preferir o you're welcome. Mas eu uso no problem, entendeu? Porque, de novo, do jeito que eu vejo é preferência, cara. E a minha preferência é usar no problem, então eu vou usar no problem. Mas eu acho que isso tudo que você tá falando é o meu maior dilema com essa discussão toda. E um dos motivos da gente ter trazido esse tema para discussão aqui, porque eu também, assim, eu não gosto quando as pessoas usam expressões idiomáticas ou estrangeiras gratuitamente, assim, e eu que trabalho no mercado de marketing / publicidade, é o dia inteiro, cara, qualquer reunião tem 25, 50 palavras em inglês, se não 50% da reunião é em inglês. Eu acho que quando eu tenho reuniões com as equipes
que são nativos de língua inglesa, eles falam menos expressões em inglês do que as pessoas brasileiras que usam expressões em inglês. Porque parece que tem uma certa necessidade da gente usar nesse sentido, assim, de mostrar conhecimento. Então eu vou trazer o conceito em inglês, sabe? Mas realmente é uma questão de preferência, assim, incomoda no meu âmago. Mas não tem, assim, um fundamento que eu vou levar pra um juiz, assim, falar, proíbe essa pessoa de falar essa palavra, porque não tá certo. Juiz, só se for o juiz Pasquale. Ah, não, era professor Pasquale, né? Sei lá. É porque quase, não digo da mesma forma, mas assim, um outro lado que me incomoda também é essa ideia, às vezes, de ser purista demais, assim. Sei lá, tem alguns países que tem uma comissão de pessoas que param o que estão fazendo. Então, nós temos essa palavra nova que está entrando aqui no nosso país. Então, como é que nós vamos chamar computador? Computador não tem tradução, a gente não vai usar computador aqui. Então nós vamos juntar aqui porque é informações com dispositivo, com dispoformação é a palavra correta pra gente usar aqui. E agora daqui pra baixo todos os jornais, todas as imprensas, todo mundo que tá abaixo vai ter que seguir essa informação porque não pode usar uma palavra estrangeira, sabe? Pessoal da França aí, o Peter tá falando com vocês, hein? Olha aí, na França. Porque a França tem, cara. A França tem essa comissão. Inclusive, quando tu procura purismo linguístico na Wikipédia, a primeira coisa que aparece lá no topo do artigo é uma capa do dicionário, sei lá do que, da França. Porque os caras não deixam passar nada. Lá é francês ou francês. Isso é muito... Sim, inclusive eles têm os números, são super confusos por causa disso, assim, porque eles não podem aceitar números de fora. Não. Mas enfim, a gente tem outros exemplos, né? Quando a gente, sei lá, Portugal tem a lista de nomes de pessoas que tu pode registrar o teu filho, assim, porque tu não pode colocar qualquer nome, tem que ser nomes portugueses pra manter essa identidade, esse ponto da cultura portuguesa nesse caso, assim. E, de novo, não tô fazendo juízo de valor, assim, é só esse outro lado da conversa de quem quer justamente... manter essa origem, né? O próprio Brasil no passado já teve leis que hoje não estão mais em validade, mas que exigiam que, sei lá, pontos de venda ou marcas ou outras coisas não podiam usar expressões estrangeiras, tinha que ser tudo em português, então existem esses movimentos, assim, super institucionalizados, não é só uma coisa nova, assim, que surgiu. Não, com certeza. E, Peter, vale lembrar, né, que no mundo hoje existem de 3 a 8 mil línguas. Essas são as línguas ativas em existência. 3 a 8 eu sei que é um gap. Eu sei que é um intervalo bem grande entre esses dois números, 3 a 8 mil. É que depende muito do que a gente considera uma língua, o que a gente considera um idioma, o que a gente considera um dialeto, etc e tal. Mas pega uma média aí, sei lá, de 5 mil línguas por cima. É claro que as regras e o que é aceito ou não vai ser muito diferente pra elas, né? E claro, eu citei a França aqui brincando, não que eles sejam o país ou o idioma mais restrito de toda a história do universo, mas assim, dos países grandes e tal, e idiomas representativos que a gente tem no mundo hoje, eles estão nas cabeças lá. Eu acho que eles são os mais chatinhos, digamos assim, pra permitir palavras novas. E, de novo, também não tô fazendo julgamento de valor nenhum, só listando um fato aí pra vocês. Porque daí a gente entra no ponto que pra mim talvez seja o principal, assim, de palavras novas chegando no vocabulário e agora se formalizando no vocabulário, vamos dizer assim. A partir de agora essa palavra entrou no dicionário. Eu acho que isso tem que acontecer de uma forma muito natural, e aí já é um pouco talvez da minha visão pessoal, assim. Se eu preciso pensar ou criar um plano, eu preciso criar um comitê, uma coisa assim, já não é natural, sabe? Não é como as pessoas estão desenvolvendo essa palavra. Talvez celular pegou aqui no Brasil porque foi o que as pessoas começaram a usar e deu certo e virou no dia a dia, entrou no cotidiano, a mídia começou a usar porque era o que os populares estavam usando no seu dia a dia, enfim. Porque certamente a palavra telemóvel também circulou naqueles primeiros momentos onde a gente começou a ter telefonia móvel, sabe? Ou telefones móveis, telefones portáteis, o que quer que seja. Só pra dizer assim que teriam muitos caminhos pra gente chegar nessa uma palavra. Mas essa é que naturalmente foi vingando e vingou e pegou e é essa, sabe? E ninguém pensou assim, ninguém parou tipo, não, agora estão chegando os telefones móveis no Brasil, qual será a palavra que nós devemos adquirir ou criar? Então assim, enfim, tem que ser orgânico, só que tem que ser um orgânico invisível, sabe? Eu não posso perceber que essa palavra tá surgindo, ela simplesmente eu comecei a usar quando eu já tô usando. Sim, um exemplo que me vem à mente é a gasolina, né, que no Reino Unido é chamado de petrol e nos Estados Unidos é chamado de gas, e nenhum dos dois faz muito sentido, assim, porque petróleo é da onde vem a gasolina, mas não é a gasolina em si. E gas é pior ainda, né? Se tu parar pra pensar, tu tá basicamente chamando a gasolina de gás, que não faz nenhum sentido, meu. Ela é estado líquido, não tem nada a ver com gás, da onde que veio isso, sabe? Então é muito engraçado quando a gente começa a examinar, assim, mas eu tô contigo nessa de que é assim que funciona. E isso é
o bonito do negócio, sabe? Quando um British vem pra cá, quando um britânico vem pra cá e precisa chamar petrol de gas, senão ninguém vai entender ele, e ele fica brabo porque não faz sentido nenhum. Isso é legal, sabe? É a mesma língua, mas não exatamente, assim. E, putz, essas peculiaridades são parte da cultura e são muito bacanas. E é o que mantém a língua viva, né? Assim, a gente tem muitos, assim, tu citou de 3 a 8 mil idiomas que estão vivos hoje, a gente tem muitos outros idiomas mortos, e, sei lá, o latim, por exemplo, é sempre visto como um idioma morto. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que falam latim, assim, no mundo inteiro, que estudaram latim, né, não são nativos, e também o próprio Vaticano, que tem como idioma oficial, né, então é um território, um estado soberano que fala latim e tem como língua oficial latim, então, mas então não tá morto, você tem até um estado que usa. Não, é que ela não tá evoluindo, ela não faz parte de um cotidiano, assim, ela não tá de uma forma natural, organicamente vivendo e se reconstruindo e criando coisas novas. Ela é um idioma simplesmente formal, institucionalizado, que existe com base num passado, e quando se quer falar de outras coisas, eles começam a falar outro idioma, sabe? Não foi se latinizando algumas palavras e criando, assim, palavras novas, né? Falando em latinizando, uma coisa que eu achei muito interessante nessa pesquisa, quando eu tava lendo sobre protolínguas, como que os linguistas conseguem definir, né, Peter, se as línguas... Por exemplo, se duas línguas nasceram do mesmo lugar ou se elas pegaram coisas muito emprestadas uma das outras. Antes você estava falando da Europa Ocidental ali. Francês, espanhol e português, pega esses três. Tem muita coisa em comum entre elas. E como é que a gente sabe se elas vieram do mesmo lugar ou se foi uma roubando da outra, né? E aí tem certas categorias de palavras que eles olham para ver se elas vieram do mesmo lugar. E aí as palavras que eles listaram são pronomes, números e termos de parentesco. Então se línguas têm pronomes parecidos, por exemplo, espanhol e português é bem parecido, né? Tem o tu, que é igual e tal. Se elas têm números muito parecidos, que é o caso do português e espanhol também, e se os termos de parentesco, então pai, mãe, que vira, sei lá, papá, mamá, são parecidos, é um forte indicativo de que elas vêm do mesmo lugar, porque esse é o tipo de coisa que a gente não pegaria emprestado de outras línguas. Não tem como a gente já ter o português como uma língua e a gente tá pegando números emprestados do inglês. Então agora a gente tá gravando episódios. Não, isso nunca vai acontecer naturalmente, entende? Então, isso eu achei muito legal, assim, o tipo de categoria que eles olham pra definir se elas vieram no mesmo lugar ou se elas foram roubando umas das outras. Sim, e faz todo sentido, assim, sei lá, pai e mãe não é uma coisa, um conceito novo que surgiu aqui, pai e mãe, precisamos de uma palavra pra isso. Sim. Desde a origem do idioma, isso já tava ali, né? Então faz sentido que sejam as palavras-chave aí, né? Keywords pra gente usar aí. Sim, exato, e quando a gente fala de um conceito novo que surgiu, é muito fácil de pensar, sei lá, em self-driving cars, que eu sempre esqueço a palavra, veículo autônomo, ou, sei lá, Bluetooth. Mas, cara, cavalo pode ser um conceito novo, entendeu? Porque se a gente tá falando de uma população, de uma vila que era isolada, que nunca tinha visto um cavalo, e aí eles já têm uma língua, e aparece o cavalo, e é um cara inglês que tá no cavalo ali, por exemplo. Aí ele chama de horse e aquela vila pegou o horse. Então, os dois idiomas têm horse não tem como ter sido um conceito novo, então elas vieram do mesmo... Não, foi um conceito novo. Então, sim, por isso mesmo que papai e mamãe, como tu falou, não tem como ser um conceito novo, né? Sim, claro, essa exploração, a incorporação das Américas ao mundo ocidental, não existia cavalo nas Américas e foram trazidos para cá pelos europeus, no caso. Então, obviamente, esses idiomas que existiam aqui não tinham a palavra cavalo, assim, porque ninguém nunca viu um cavalo, então não vou criar palavras para coisa que eu nunca vi, né? Exato. Mas aí, quando eu digo de natural, é porque eu lembrei de alguns exemplos, assim, durante a pesquisa, dessa coisa às vezes meio forçada, assim, da gente querer pegar uma coisa e... é natural, então agora todo mundo vai ter que fazer. Não sei se tu lembra, lá no começo dos anos 2000, eu lembro vagamente, assim, de ver algumas matérias na TV, assim, sei lá se o Fantástico chegou a passar alguma coisa, assim, da ideia do internetês ou do miguxês. Claro que eu lembro, e cara. Eu lembro dessas matérias, assim, em telejornais, enfim, de escolas que estavam aceitando o miguxês como parte do ensino para as redações, enfim, e isso tinha que ser aceito porque é um novo normal e é natural e as crianças falam assim e é assim que falam e é assim que o idioma evolui, então vocês têm que ficar com isso goela abaixo. E eu não falo assim, eu sou uma criança, sabe? Não fazia sentido nem naquele contexto. E realmente não fez, assim, aquelas pessoas tentaram forçar um negócio que elas acharam legal e
tentaram criar uma buzzword, tentando enfiar ali o miguxesgo ela abaixo dos alunos, assim, agora vocês podem usar porque eu sei que é assim que vocês falam no Orkut. Mas não foi natural, tanto que sumiu, ninguém mais fala daquele jeito, assim, ninguém escreve daquele jeito e não foi natural, não foi uma coisa que foi incorporada e depois a gente adicionou, sabe? Te dizer que falar que tu usava no Orkut entrega mais a tua idade do que dizer que tu lembra de coisa no começo dos anos 2000, hein, Peter? Te cuida. Mas é verdade, cara, eu lembro sim, e eu vou te dizer que eu até usava isso de abreviar tudo e tirar todas as vogais, né? Então, tinha o clássico QR espaço TC, né? Que é tipo, quer ter claro, quando tu conhece uma pessoa nova e quer saber se ela tá interessada em conversar contigo. Então esse tipo de conversa, assim, o BLZ ali, ao invés de oi, tudo bem, era só blues. Esse tipo de conversa eu usei bastante, mas tu tem um bom ponto aí, que hoje em dia essas gerações mais novas não estão mais usando tanta abreviação, assim, eles abreviam certas coisas, tipo o IG, nu lá que eu falei no começo, mas não é um negócio tipo, vamos tirar as vogais de todas as palavras que a gente tá digitando. Tipo, onde é que a gente tava com a cabeça, né, cara? Mas funcionava, mas realmente não pegou. Eu acho que olhando hoje, óbvio que na época talvez não tinha como fazer esse tipo de análise, mas olhando hoje me parece que a gente estava sendo um pouco determinista tecnológico, assim. As pessoas estão falando desse jeito, mas elas estão falando desse jeito porque a tecnologia tem limitações que te fazem falar desse jeito. Sabe, essa coisa de tu tirar todas as vogais é uma coisa que vinha lá da época do SMS, assim, das pessoas enviarem SMS e ter que pagar por caractere, tem um limite de caractere ali pra te falar o máximo possível dentro daquelas poucas palavras que tu pode usar, tu vai comendo algumas letrinhas pra justamente poder falar mais em uma mensagem, não ter que pagar 2 mensagens nesse caso, né? E também, assim, a tua internet era discada, era limitada, tu queria falar rápido, as pessoas não tinham tanta agilidade no teclado, então comer algumas letras ajudava a digitar mais rápido, enquanto hoje em dia a tecnologia evoluiu ao ponto em que eu digito errado e o próprio teclado corrige, sabe? Então eu não preciso digitar reduzido, eu tenho mensagens ilimitadas no WhatsApp, no Telegram, como quer que seja. Então me parece que a gente pegou um aspecto tecnológico, a gente achou que isso era um aspecto cultural e tentou forçar ele, sabe? Enquanto se ele fosse realmente cultural, a gente não ia perceber ele chegando, sabe? Ele simplesmente, agora ele é parte da nossa cultura, a gente não sabia. Mas tudo isso eu tô dizendo pra falar que eu não sei onde é que eu coloco essa linha, sabe? Desde a primeira coisa que eu falei no começo da discussão, assim. Eu não sei onde é que eu coloco essa linha do que eu pessoalmente, que seja só da minha preferência, do que eu acho que é aceitável da pessoa usar de palavras de fora, de estrangeirismos que sejam, de neologismos, de criar palavras novas, enfim. Onde é que é esse limite, assim? Eu aceito tudo? Ou eu não aceito nada, assim? Porque se eu aceito tudo, é mais fácil eu simplesmente falar o outro idioma de uma vez e resolveu, assim. Eu tenho todo o vocabulário daquele outro idioma. Mas não aceito nada, então eu vou ser um purista e então eu não vou aderir a novos conceitos, eu não posso aprender coisas novas de tecnologia porque nem tem a tradução ainda. Porque me parece que tem um aspecto quase nacionalista aí, sabe? Uma coisa meio de identidade territorial, sabe? Tipo, o idioma é parte da minha identidade, ele não pode ser influenciado por forças estrangeiras que querem manipular e modificar tudo e destruir a minha identidade. Mas ao mesmo tempo eu quero me integrar a outras comunidades e ter outros conhecimentos e coisas de fora. Então, onde é que tá essa linha, sabe? Como é que eu faço esse... Não digo nem a linha, como é que eu faço esse policiamento pra garantir que eu tô ao mesmo tempo mantendo essa minha identidade do meu idioma, tô usando ele da forma correta, nos contextos corretos, mas ao mesmo tempo eu tô podendo introduzir coisas novas e criar coisas novas e evoluir esse idioma de uma forma natural, sabe? Tem esse negócio territorial de tribo, sim, com certeza. Uma coisa que acontece muito é... A gente tá lá, inglês, português, espanhol, mistura tudo, e aí alguém fala a barbaridade de que, o português é um espanhol com... Não, já para a frase aí, meu. O português não é um espanhol com não sei o quê, não é um espanhol sem não sei o quê. O português, vocês cortam tudo. Porque eu tava falando que, o som de O normalmente sai U, a gente não segue exatamente como tá escrito, a gente dá uma mudada, a gente não pronuncia os S, etc e tal. Vocês cortam tudo, o português é um espanhol com as coisas cortadas. Não é, cara, fica quieto, não fala bobagem, entendeu? Essa é uma discussão que eu tive já múltiplas vezes desse mês, assim. Então, sim, tem um pouco dessa defesa, assim, de não, a minha língua é a melhor, não tem querer enfiar a tua língua aqui no meio, porque o meu idioma é o melhor.
Então tem um pouco disso sim também. Agora a tua pergunta, ela, como sempre aqui, né, Peter, a gente vai chegando pro final, a gente começa a vir com as perguntas impossíveis com respostas desnecessárias. Assim, onde que eu faço a linha? Cara, a má notícia é que não tem como eu te dizer onde fazer a linha. A boa notícia é que não interessa, porque assim, mesmo que tu tentar, tu não vai conseguir. Como tu falou, é um processo natural que a sociedade vai fazendo. Não só a sociedade hoje, mas a história toda da sociedade vai delimitando onde que vai estar isso. E aí tu vai ter que aceitar... Ponto. Eu ia dizer que tu vai ter que aceitar ou não, mas basicamente assim, se tu não aceitar, tu vai te alienar e tu não vai conseguir participar do idioma. Tu vai ter que escolher se tu gostou ou não, mas tu vai ter que aceitar as mudanças de qualquer forma. Não, perfeito. A gente tá chegando às perguntas impossíveis, então é hora da gente ir pra conclusão antes de que elas tomem conta da nossa discussão. Let's go! Bruno, o metaverso das buzzwords destruiu a língua portuguesa? Dê detalhes, me responda. Se por obséquio, nossa mercê, tendes a resposta. Quando o cara começa a querer usar o voz, nunca dá muito certo, assim, né? Porque o próprio ir, né, cara? Eu vou, tu vais, não sei o que. Tu vai pensar que é tipo voz, não, ides. Pô, mudou completamente. O voz não faz sentido, cara. É muito difícil ser purista mesmo. É difícil ser purista, cara. Português é divertido, português é muito difícil, mas é muito divertido, é uma língua bonita também. Eu gosto bastante do português. Mas, cara, agora voltando pra pergunta ali, Peter, é aquilo que eu tinha falado lá no começo, assim, né? É lógico que a resposta direta e literal pra pergunta é não, né? Óbvio que ninguém tá matando o português tá vivo e muito bem vivo, inclusive. Eu acho que justamente essa mudança que vai acontecendo e essas evoluções, ou talvez mudanças negativas, dependendo dos olhos de quem vê, acaba sendo justamente a prova de vida, né? Porque, que nem tu falou, o latim é uma língua morta, apesar de ser usada, ela é morta. O português é uma língua muito viva. Então, não, ninguém tá matando o português. Essas mudanças, se estão fazendo alguma coisa, elas estão deixando o português cada vez mais vivo. Muito vivo e crescendo, né, de certa forma. Não tenho números para dizer que tá crescendo em quantidade de pessoas que falam a língua portuguesa, mas ele tá se tornando mais influente, assim. Tanto que a gente viu algumas polêmicas recentemente em Portugal, crianças estarem falando brasileiro e isso ser um absurdo para os pais e para algumas instituições, enfim. Eu vou deixar o link aqui embaixo porque isso é basicamente um anexo à discussão, não tem nada a ver. Mas é só para exemplificar assim, que o nosso idioma está muito bem adaptado aos tempos por justamente ter essa flexibilidade assim, de adaptar palavras. A gente pega lá o GPT e chama de GPT e vai embora e segue a vida, a gente faz a nossa versão em português do que precisar. Tem um pouco dessa adaptabilidade, essa facilidade de improviso que a gente tem culturalmente, que a gente incorporou à língua portuguesa. Então, eu acho que o metaverso das buzzwords não matou o português e nem vai, sabe? Porque a gente já fez o metaverso virar uma palavra em português, sabe? A gente não pegou o metaverse e usou isso, assim. A gente pegou o meta, pegou o universo, pegou o verso e virou o metaverso. E a gente segue, sabe? Eu acho que o importante é o que a gente acabou de falar, assim, de ser natural. E o segundo ponto, que eu acho que é tão importante quanto, é a gente saber o contexto, saber com quem a gente tá falando. Só que isso vale não só para falar palavras estrangeiras ou falar palavras novas, serve para qualquer coisa da comunicação, saber com quem a gente tá falando, sabe? Eu não vou usar uma gíria que eu uso com os meus amigos, com os meus pais, porque talvez não vão entender, sabe? Não vai fazer sentido. Da mesma forma que a gente não fala da mesma forma com os nossos amigos, não fala no trabalho, da mesma forma que o jeito que eu me visto na praia não é o mesmo que eu me visto para um casamento ou para um velório. Então, assim, tem contextos e contextos, e a vida é feita de contextos, né? Então, é isso. Um beijo, um abraço, e é isso aí. Bruno, conclui. A própria velocidade, né, Peter? Eu não falei de nenhuma velocidade normal quando tá gravando um podcast, por exemplo. Mas é isso aí, cara. Valeu. Meu Deus, cara, calma. Quem tá ouvindo acelerado, isso vai ter que botar no 0.5. É assim que eu falo normalmente, pô. Claro que quando a gente tá gravando eu vou mais devagar, né, cara? Mas normalmente eu falo um pouco mais rápido mesmo. Mas ok, eu acho que encerramos este podcast por aqui. O deadline é curto, mas ele logo vai ser published em todas as plataformas de streaming para os nossos ouvintes fazerem seus comments e shares à vontade. Valeu. Peter, 3 palavras pra ti. Oh my God. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify,
ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.